Nos confins das areias escaldantes, em um deserto que parece não ter fim, o nome de Azazel ecoa como um sussurro sombrio. Uma figura envolta em mistérios e lendas, ele atravessou culturas, religiões e a imaginação humana, tornando-se um dos nomes mais enigmáticos e temidos do sobrenatural. Nos textos antigos da Torá, Azazel surge como um destino incerto, mas crucial. No livro de Levítico, ele é mencionado durante o ritual de expiação do Yom Kippur, onde um bode é escolhido para carregar os pecados de um povo inteiro. Ele é enviado ao deserto, para Azazel, abandonado em um ato simbólico de purificação. Mas quem ou o que era Azazel? Para alguns, Azazel era apenas um lugar, uma região inóspita onde os pecados do povo se dissipariam com os ventos. Para outros, era uma entidade sombria, um demônio que habitava as retiradas do deserto, sedento pela corrupção humana. Séculos depois, em textos considerados apócrifos, Azazel ganha uma nova forma. No livro de Enoque, ele é descrito como um dos líderes dos vigilantes, anjos que desceram à terra, e, em um ato de rebelião, ensinaram segredos proibidos aos humanos. Azazel, em particular, ensinou aos homens a fabricar armas e às mulheres a arte da vaidade, joias, pinturas e adornos que simbolizavam a decadência. Por esses atos, ele foi condenado por Deus, acorrentado em um deserto remoto, aguardando o dia do julgamento final. Para os antigos, Azazel não era apenas um demônio. Ele era um lembrete de como o conhecimento e o poder podem se tornar instrumentos de destruição. Com a expansão do cristianismo, a figura de Azazel significa novos herdeiros. Para muitos teólogos, ele se tornou um símbolo do próprio Satanás, um anjo caído que representava o mal absoluto. Em textos medievais de demonologia, Azazel aparece como um dos demônios mais poderosos, governando desertos e corações humanos. Na Idade Média, ele foi frequentemente invocado como uma força de tentativa e corrupção, ligada à guerra, ao orgulho e à queda de grandes homens. No Islã, alguns acreditam que Azazel seja o nome original de Iblis, o anjo que desafiou Alá ao recusar-se a se prostrar diante de Adão. Essa recusa o transformou no arquétipo do rebelde, aquele que escolheu o orgulho acima da obediência. Assim como nas tradições judaicas e cristãs, Azazel no Islã é uma figura de exílio, uma lembrança de que a desobediência tem seu preço. Nos dias atuais, Azazel encontrou uma nova casa, o imaginário coletivo. Ele aparece em filmes, séries e jogos, de Supernatural a Tekken, sendo retratado como um demônio destrutivo e implacável. Mas, mesmo em meio às versões modernas, a essência de Azazel permanece a mesma, um símbolo da luta eterna entre a luz e as trevas. Por trás de cada história de Azazel está uma advertência de que podem os maiores perigos do mundo vir de nossas escolhas, do nosso orgulho e dos segredos que ousamos desvendar. No livro de Enoque, Azazel não tem uma descrição física detalhada, mas ele é associado aos vigilantes, anjos caídos que assumem formas humanas para interagir com os mortais. Como líder desses anjos, presume-se que Azazel seja retratado como uma figura majestosamente angelical, mas corrompida, uma beleza celestial, marcada pela queda e pelo pecado. Na tradição judaica, Azazel é visto como um espírito maligno que habita os desertos. Algumas interpretações o imaginam como uma criatura animalesca e demoníaca, com traços que combinam características humanas e animais. Durante a Idade Média, na literatura de demonologia, Azazel foi frequentemente representado como um ser com aparência de bode, simbolizando sua associação com o bode expiatório do ritual judaico. Essa imagem o liga ao pecado e à transferência de culpa. Corpo humanoide, mas com características monstruosas, como garras, asas de morcego ou um semblante assustador. Nas representações mais recentes, especialmente em filmes, jogos e livros, Azazel costuma ser descrito como
um anjo caído de aparência sombria, com asas negras e feições marcantes. Gigantesco e imponente, com traços que misturam uma beleza maligna e assustadora. Pele vermelha ou dourada, associada ao fogo, poder ou corrupção. Olhos estendidos, que transmitem poder e malevolência. Independentemente das interferências físicas, a aparência de Azazel é sempre usada para refletir sua dualidade. Como anjo caído, ele pode ser ao mesmo tempo belo e aterrorizante. Suas formas animalescas ou grotescas simbolizam sua ligação ao pecado, ao caos e à corrupção. Azazel, portanto, é menos definido por sua aparência específica e mais por aquilo que representa: a rebeldia, a tentação e o exílio espiritual. Sendo assim, Azazel, o demônio do deserto, continua a aguçar nossa imaginação. Seja como anjo caído, guardião de pecados ou espírito rebelde, sua lenda é um espelho de nossas próprias lutas. Porque no fim, a maior batalha não é contra demônios externos, mas contra os que carregamos dentro de nós.